Boa noite, irmãos, para todos. Vocês que estão na internet, boa noite para vocês também. Nós estamos, a partir dessa quarta-feira, primeira quarta-feira de julho, vivendo um tempo de avivamento. Quem crê nisso, diz amém. Então você declara assim: nós estamos vivendo um tempo de avivamento. E todo tempo de avivamento, né? Quando o Senhor aviva a sua igreja começa a manifestar os mesmos sinais, os mesmos frutos que o ministério de Jesus. Amém? Nós somos chamados para manifestar os mesmos frutos. Deixa eu te falar algo, querido, nessas 9 quartas-feiras, tempo de avivamento, muita sobrenatural vai acontecer na sua vida. Até porque você é chamado para viver no sobrenatural. Amém, queridos? E a palavra de Deus ministrada vai destravar mentes e corações. Deixa eu te falar algo. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Aleluia! Então, nessas quartas-feiras, o Senhor vai nos destravar. É interessante, querido, que enquanto que eu estava pensando sobre isso, eu estou mergulhando. Deixa eu te falar algo, um segredo espiritual. Sempre quando você precisa de algo da palavra de Deus, que Jesus prometeu que se manifeste na tua vida, você precisa mergulhar na palavra. Você precisa ler bons livros que falam sobre aquele assunto. Você precisa focar naquele assunto. Pastor, eu tenho dificuldade em relação à cura. Você precisa mergulhar em cura. Escutar sobre cura, escutar o que a palavra de Deus diz sobre cura, ler bons livros sobre cura, vir em todas as ministrações de cura, exercer a sua fé sobre cura, amém? Por quê? O conhecimento da verdade vai libertar você. E quando a Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é um conhecimento só natural de saber o que está escrito só. Ah, pastor, eu sei o que está escrito em Isaías 53, por exemplo. Certamente ele levou sobre si todas as nossas dores. Não, esse conhecimento e conhecereis a verdade vos libertará. Fala sobre um conhecimento de relacionamento com Deus. Relacionamento, um vivenciar da palavra no meu coração, no seu coração, no meu espírito. Amém, queridos? A palavra é uma semente que ela tem que ser plantada no meu e no seu coração. Então, como o André abriu a reunião e falou para vocês, irmãos que estão aí escutando, talvez você esteja escutando nesse momento, talvez você esteja escutando em outro momento, a palavra de Deus ela não tem tempo nem espaço, ela é eterna. E queridos, entenda, você que está escutando ao vivo, se tiver um pedido, exerça a sua fé. A sua fé é apresentar o seu pedido e receber essa oração, e Deus vai fazer milagres e maravilhas. Deixa eu falar algo, é interessante que nós vivemos num tempo de pandemia, nós vivemos num tempo em que Satanás tem tentado aprisionar até os filhos de Deus com medo da doença física e atacando as pessoas emocionalmente também, gerando todo tipo de sintoma emocional. Não se condene por você ser atacado na área física ou na emocional. Mas o que eu e você precisamos saber, nós precisamos entrar na luz da palavra. Nós precisamos entrar debaixo daquilo que Jesus prometeu, para nós vivenciarmos. Então eu estava pensando sobre isso lá em casa, e na realidade eu estava mergulhado na palavra, mas no momento o Espírito Santo falou comigo sobre Ezequiel 37, não precisa abrir, eu só vou comentar sobre isso. E Ezequiel 37, ele fala do profeta, quando o profeta andou no meio de um vale de ossos secos. E o Senhor estava comparando isso, falando ao meu coração, nesse tempo que nós estamos vivendo. Pessoas estão falando assim, nós temos que falar uma palavra só de incentivo para as pessoas, de ânimo. Não, querido, nós temos que falar o que o Espírito Santo quer
falar. Claro que o evangelho são boas novas, boas notícias. E uma delas, nós vamos focar nessas 9 semanas. Boas notícias que Jesus trouxe para nós. E o Espírito Santo falava, olha, vocês estão vivendo um tempo de Ezequiel 37. O quê? Nós, como igreja, somos a voz profética nessa geração. E nós olhamos para a televisão e caminhamos nesse tempo e olhamos para lá e para cá e parece que a igreja que nós estamos vivendo no meio de um vale de ossos secos. Vale de ossos secos fala aonde um ambiente de morte, um ambiente terrível de desesperança. Não tem esperança no meio do vale dos ossos secos. Mas o Senhor, como sempre o Senhor faz milagres e sobrenatural, ele chegou para o profeta e falou, acaso podem esses vales de ossos secos reviverem? E o profeta, que não foi bobo nem nada, ele não tinha fé naquele momento, talvez, que falasse assim, pode? Mas ele falou, Senhor, tu sabes. E Deus falou, profetiza sobre esses vales de ossos secos. É interessante que ele profetizou e aquele vale de ossos secos começou a se juntar, osso com osso, pele começou a crescer. Eu declaro que nesse tempo, peles vão crescer nos corpos. Eu declaro que nesse tempo, pés vão crescer, braços vão crescer em nome de Jesus. Vê se você está... Não, querido, Jesus não mudou. Jesus não mudou. Pessoas vão ser desentortadas nesse tempo. Câncer vão desaparecer. Vírus vai fugir do teu corpo. A paz retornará. Então, queridos, ele falou para o profeta, e o profeta falou, Senhor, tu sabes, e começou a profetizar segundo a palavra de... Tudo é segundo a palavra de Deus. É interessante que aquele exército se levantou, e o Senhor falou, profetiza o Espírito. E ele falou sobre o Espírito, profetizou o Espírito. E o Espírito trouxe vida. É interessante que Jesus fala assim, as palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. A palavra de Deus é vida para o teu corpo. Provérbios fala que a palavra é vida para o teu corpo. É vida para a tua emoção, para a tua mente. Olha, tanta cura que o Senhor vai fazer. O Senhor vai realizar nesse tempo tantas curas e o Senhor vai despertar uma igreja para andar em saúde. Que são duas coisas diferentes. Primeira é Deus manifestando cura em relação às boas novas. Se Jesus ele veio para curar os enfermos. Ele mandou nós, como sua igreja, curarmos os enfermos. Mas o Senhor também levantou uma igreja para andar, é herança nossa, para andar em saúde. Amém? E nós andamos em saúde quando essa palavra começa a estar, fazer carne. É interessante que lá em João fala que o verbo, João capítulo 1, a palavra se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Essa palavra, nesses dias, vai fazer carne em você. Em você. O Espírito Santo que está dentro de você, você vai aprender a liberar esse Espírito em relação à sua saúde física e emocional. Porque ele não mudou. Amém, queridos? Eu estou muito animado. Você pode se animar? Faz uma cara, dá um sorriso. Eu sei que ninguém consegue ver o seu sorriso. Sorri com os olhos, pelo menos. Boa. Deixa eu falar algo, querido. Vocês que estão aí na internet, venham nessas reuniões. Se você pode vir nessas reuniões. Nós queremos orar por vocês, né? Os irmãos aqui, chamem pessoas. Isso faz parte da pregação do Evangelho. Aleluia. Vamos lá, né, queridos? Vamos lá. Eu até anoto aqui no meu computador para não me... para focar. Talvez eu vá falar coisas que você já escutou aqui, você já ouviu,
mas é importante nós focarmos o assunto. Mas eu creio que o Senhor também vai trazer coisas novas para a gente. O Senhor vai revelar coisas novas. Deixa eu te falar, deixa eu fazer uma oração. Senhor, destrava as mentes e os corações, para que possam compreender a Tua palavra. E ao compreender a Tua palavra, a fé vai ser gerada nos corações. E os meus irmãos vão poder exercer a sua fé, em nome de Jesus. Então, queridos, nessa noite o tema central daquilo que nós vamos falar é sobre a vontade de Deus, nessa área. Deixa eu te falar algo, querido, já vou começar falando isso, da vontade de Deus te curar. Eu vou repetir novamente, da vontade de Deus te curar. Ah, pastor, mas isso é muito simples, eu já sei, querido. Isso é uma das... Você vai descobrir, você vai entender que isso é uma das maiores dúvidas das pessoas. Principalmente num tempo de pandemia. Parece que as pessoas olham para um lado. Poxa, mas um irmão meu morreu. Um irmão em Cristo morreu. Um líder morreu. E as pessoas começam a ficar em dúvida. E as pessoas, muitas das vezes, você vai em velórios, você vai em situações assim, onde há morte, e as pessoas começam, a boca fala aquilo que está cheio o coração, o que a Bíblia diz. E nesses momentos as pessoas falam aquilo que por muito tempo foi depositado no coração. Deus quis assim. Deus quis assim. Deus levou. Entenda, querido, a Bíblia diz que em relação à morte, preciosa é o Senhor, a morte dos seus santos, e Deus nos recebe. Sempre vai nos receber. Mas, muitas das vezes, as pessoas não conhecem a vontade de Deus bíblica, porque a vontade de Deus, ela é definida pela palavra de Deus. A vontade de Deus é estabelecida na palavra de Deus. E quando nós não conhecemos, confundimos a vontade de Deus, nós não temos fé para exercer no momento que nós temos que exercer. No momento crucial, onde você tem que se levantar em fé, crendo. Você não tem esse firme fundamento. A fé não foi gerada nessa área, em você. Então, querido, muitas pessoas falam o seguinte, há algumas ideias no meio evangélico. Pessoas falam, há um motivo para essa enfermidade. Ah, mas fulano, poxa, ele é tão santo, uma pessoa que busca muito e está enferma. Querido, primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Muitas das vezes nós passamos por situações de enfermidades por causa dessa velha natureza de Adão. Só que, querido, quando o Satanás ele vem e nos ataca com enfermidade, o Senhor ele quer nos falar que nós temos uma herança. Nós podemos exercer a nossa fé, o escudo da fé, a espada do Espírito contra as astutas armadilhas de Satanás. Mas para isso você tem que ter bem no teu coração que é da vontade de Deus curar. Quando? Sempre. Deixa eu falar algo para você. Sempre foi da vontade de Deus curar. Eu não estou falando, mas eu conheço um caso assim, assado. Nós vamos ver pela palavra. O porquê que as pessoas, até o meio evangélico, distorceu isso. Deixa eu te falar, querido, se você não tem uma fé firme estabelecida sobre a vontade de Deus de curar, é praticamente impossível você receber cura de Deus, principalmente naqueles momentos críticos. Porque a tua fé não vai estar estabelecida na palavra, você vai estar em dúvida. A fé é diferente da dúvida, querido. Amém? A fé, ela é certeza. Fala comigo, a fé, ela é certeza.
Então tem pessoas no meio evangélico que falam, há um motivo para a minha enfermidade. Ela é da vontade de Deus. Principalmente algumas enfermidades assim, a pessoa está naquela luta há muito tempo. Mas deixa eu te falar, você pode estar na luta há muito tempo. É da vontade de Deus que você tenha saúde. Ah, pastor, tem muitas pessoas que falam assim, pastor, mas como que as pessoas vão morrer? A Bíblia diz, o nosso coração simplesmente vai parar de bater em nome de Jesus. Quando nós cumprirmos o nosso tempo aqui nessa terra. Se Jesus não voltar, nosso coração para de bater. Aí, pastor, se nosso coração para de bater, morreu do coração. Morreu porque você entregou o seu espírito. Assim como Jesus na cruz, ele entregou o seu espírito. Querido, então as pessoas falam isso, há um motivo para a minha enfermidade, ela é da vontade de Deus. Algumas outras pessoas falam assim, o Senhor colocou essa doença. Isso, gente, isso é muito falado. O Senhor colocou essa doença em mim para me ensinar uma lição. Tem pessoas que falam assim, eu joguei pedra na cruz para estar acontecendo isso comigo. Já ouviu essa expressão? Pastor, talvez você está escutando aí e fala assim, eu não penso assim, não. Mas lá no fundo, querido, é interessante isso, quando nós às vezes erramos em alguma coisa, às vezes talvez você pisou no tomate, cometeu um pecado, e a tua consciência logo, Satanás vem te condenar. Nesse momento, inconscientemente, pessoas acham o seguinte, eu mereço. Se Satanás atacar com uma enfermidade, nesse momento, as pessoas inconscientemente ficam assim, não, eu mereço essa enfermidade. Tem pessoas que sofrem de enfermidade por causa de coisas do passado e acham que é um tratamento de Deus. Só que muitas pessoas que acham que o motivo da enfermidade é da vontade de Deus, que o motivo da enfermidade que está passando é para que Deus possa ensinar uma lição, muitas dessas pessoas tomam um remédio, vão procurar um médico. E aí, querido, é um contraste. Se as pessoas acham que a enfermidade que ela está passando é da vontade de Deus, se eu for procurar um médico, ou se eu for tomar um remédio, eu estou indo o quê? Contra a vontade de Deus. Não é verdade? Se as pessoas acham que é da vontade de Deus, se eu estou tomando um remédio, eu não vou ser ensinado naquilo que Deus quer me ensinar. Mas a grande realidade é que não é da vontade de Deus. Pastor, mas Deus não disciplina os seus filhos? Deus disciplina os seus filhos, sim, pela palavra. Nos exorta, nos disciplina pela sua palavra. Querido, sobre esse assunto de vontade de Deus, nós temos que olhar para Jesus. Jesus é a expressão exata, dizem em Hebreus, é a expressão exata do Pai. Jesus aqui na terra é a expressão exata. O povo não sabia como era Deus. Quando o povo olhou para Jesus, viu a vida de Jesus, o povo começou a entender e ele veio para revelar o Pai. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 14. Aleluia! É bom nesse tempo você anotar, é bom você receber, prestar bastante atenção. Não deixe que ninguém, nem nada, tire a sua atenção. Cada palavra é vida para você. João capítulo 14, verso 8. Jesus está conversando aqui com os discípulos e a partir do verso 8 diz: replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe queria ver o Pai, e isso nos basta. Versículo 9, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me ver a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai?
O que Jesus ele estava falando para Filipe? Filipe, eu vim mostrar a vontade do Pai, eu vim mostrar como o Pai é. Se você quer ver o Pai, olha para mim. Aí Jesus continua. Versículo 10. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, eu não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que eu sou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa, fala comigo, das mesmas obras, das mesmas obras. O Pai estava em Jesus por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, aleluia, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus falando para os discípulos, Filipe, crê que eu estou no Pai, o Pai está em mim, por causa das mesmas obras. Aquilo que eu faço é aquilo que o Pai faz. Aquilo que eu faço é aquilo que Deus faz. Então, querido, e quando nós vemos Jesus fazendo as obras do Pai, nós começamos a estudar a vida de Jesus em Mateus, Marcos, Lucas, João. Nós vemos que Jesus ele veio, ele libertava os cativos, libertava os endemoniados. Jesus ele veio para curar os enfermos. Não teve um momento que uma pessoa se aproximou de Jesus enferma, doente, e Jesus falou assim: deixa eu ver primeiro se é da vontade do Pai te curar. Não teve um caso. Pelo contrário, todas as pessoas que vieram a Jesus com coração dispostos, com fé, para ser curados, foram curados. Isso é interessante porque o pensamento evangélico não é esse. O pensamento evangélico é: algumas pessoas são curadas, outras não são. E geralmente essas outras que não são, começam por mim. Muitas das vezes Satanás ele tenta te enganar, falar que todo mundo é curado e você não vai ser. Você não vai experimentar. Não, queridos, a vontade de Deus é curar. Aleluia! Independente da sua idade, independente do que aconteceu, independente do erro, a vontade de Deus é te curar. Para isso, querido, você tem que entender sobre essa vontade de Deus, a origem. Fala comigo, origem das doenças. Vamos ler primeiro um texto, Atos 10, capítulo 38. Pode botar aqui, Alain, Atos 10, 38. Aonde que a enfermidade, aonde que as doenças se originam. Atos 10, 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Quem ungiu? Deus, ou o Pai ungiu, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É interessante, mantenha esse texto. A Bíblia diz que Jesus ele foi ungido com o Espírito Santo. Como Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo em poder, ele andou por toda parte fazendo bem e curando. É interessante que aqui nesse texto ela chama a doença de uma opressão do diabo. Aonde que a doença se origina? No diabo. Até porque o próprio Jesus ele falou assim: olha, um reino dividido não pode subsistir. Se Deus coloca a doença e Deus tira, é reino dividido.
que acontece é que tem muitas pessoas que não entendem a essência da palavra de Deus. Pegam textos isolados do Velho Testamento, que foi escrito no hebraico, que o verbo no hebraico, muitas das vezes, não é só causativo. Por exemplo, tem muitas expressões no Velho Testamento que falam assim, e Deus fez, Deus enviou a enfermidade. Mas, na realidade, o hebraico ele é uma língua pobre, o grego é muito mais rico, e muitos desses verbos, na realidade, foi uma tradução de quem escreveu. Porque eles tanto servem assim como Deus enviou, como Deus permitiu que fosse. Então tem muitas pessoas que pegam textos isolados do Velho Testamento e falam, não, está vendo aqui? Deus que mandou. Aí parece que o pai às vezes tem crise. Tem momentos que o pai bota enfermidade, não gostei do que o André fez, então eu vou enviar uma enfermidade. Esse é o pensamento das pessoas. É aquele velho carrancudo. O Deus é aquele velho carrancudo com um chicote na mão. O André fez isso, vou enviar uma enfermidade nele. O André se arrependeu, vou tirar a enfermidade que eu enviei nele. Mas a Bíblia diz aqui, o Novo Testamento, entenda, Jesus revela quem? O Pai. O Pai, na realidade, foi revelado não no Velho Testamento, mas em Cristo. Cristo foi aquele que revelou o Pai. Você não está vendo o Pai, Felipe? Olha para mim, olha pelas mesmas obras. E aqui Lucas, que escreveu, ele fala que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, que andou por toda parte fazendo bem e curando a todos. Curando a só aqueles que eram da vontade do Pai? Não. Curando a todos. E Deus chama a enfermidade de uma opressão do diabo. Fala comigo, a enfermidade é uma opressão do diabo. Aonde? No físico. E quando é emocional? Nas emoções. É uma opressão do diabo. Mas Jesus, ele veio para curar. Aleluia! João capítulo 10, versículo 10, ele diz o seguinte, 10. Vamos fazer aquela dupla. O ladrão, e o ladrão aqui é o diabo, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim, Jesus, que veio manifestar as obras do Pai, para que tenham vida e tenham em abundância. Aonde que está as enfermidades aqui, irmãos? Não é uma vida em abundância. As enfermidades roubam a sua saúde, mata seu corpo físico, a sua alegria e destrói. Da onde que vem? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Entenda, querido, Deus estabeleceu as leis dessa terra. Nem sempre foi assim. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, Deus criou o homem, para que você entenda. Nós sempre batemos nessa tecla, mas é importante nós repetirmos, para que você tenha essa convicção. Em Gênesis 1, 26, Deus ele criou o homem. E quando Deus ele foi criando, fazendo a criação, a Bíblia diz, tudo aquilo que Deus criou, e esse que era bom. E ele foi criando céus, terras, e sempre tem essa expressão, e esse que era bom. E quando Deus criou o ser humano, a Bíblia diz, e esse que era muito bom. É interessante, Gênesis 1, 26, diz que quando Deus criou o ser humano, pode botar, esse texto que eu vou falando pode botar. Quando Deus criou o ser humano, Deus falou ali, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Pai, o Filho, que era a palavra eterna, diz assim, gente, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E quando Deus ele fez o homem, ele falou assim, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre
e sobre todos os répteis que rastejam pela terra, sobre toda a... Querido, entenda o que eu vou falar. O homem para a terra é como era Deus para o homem. O homem para a terra, entre aspas, entenda o que eu vou falar, era um Deus com letra minúscula para a terra. Tanto que o homem deu nome aos animais. Adão deu nome a todos os animais. Entendeu, querido? Então, quando Adão estava no jardim do Éden, tinha comunhão com Deus, era assim um ser extraordinário. O homem era o governante. Quando eu falo Deus com letra minúscula, significa o governador de toda a terra. Amém? Então o homem, Deus criou para que ele governasse sobre toda a terra. E nós sabemos que o homem e a mulher pecaram. Eles pecaram, eles comeram o fruto do bem e do mal. E ao comer o fruto do bem e do mal, eles entregaram o domínio que eles receberam de Deus. Entenda, Deus, ele é um Deus que ele faz, ele governa através daquilo que ele fez. Deus, ele queria governar essa terra através do homem, abençoar essa terra através do ser humano. Só que o homem pecou. E legalmente o homem poderia fazer isso, ele poderia errar e pecar. E ele entregou o governo por ter pecado dessa terra para o diabo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Segundo Coríntios 4, 4. Nos quais o Deus minúsculo deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quem Paulo está se referindo aqui? Quem é o Deus desse século? Quem é? Porque o diabo é. Se Deus criou o homem para ser o Deus minúsculo, o governador dessa terra. Porque Adão pecou. E ao pecar, ele entregou o governo. A Bíblia chama o Satanás de príncipe das potestades do... Satanás legalmente é ele que age no mundo. Mas Jesus Cristo veio, amém? Jesus Cristo veio para quê? E ele viveu uma vida sem pecado, morreu por nós, amém, queridos? Levou a nossa enfermidade, pegou a chave da morte do inferno, amém? Para que a igreja exercesse a libertação, para que a igreja manifestasse a libertação, para que a igreja manifestasse a vontade de Deus, o céu na terra, para todos. Porém, isso é fato consumado, você pode viver o céu na terra, você pode viver aquilo que eu e você, porque nós teremos corpos, novos corpos transformados, nunca morreremos, nós podemos viver essa herança ainda em vida, através de uma saúde, através de exercer fé na nossa saúde, na saúde que Jesus conquistou na cruz, aleluia. Mas ainda Satanás é o Deus desse século. Ainda, muitas das vezes, querido, isso são falas que muitas das vezes no meio evangélico nós falamos, só que coloca em dúvida, principalmente para quem não conhece. Por exemplo, nós falamos assim: Deus está no controle. Quem já falou isso? Isso é certo ou errado? Os dois. Isso é certo e esse errado, dependendo de como você fala. Se você fala que Deus tem tudo, melhor, Deus tem tudo sob controle. Se você fala que Deus está no controle total da terra, as pessoas não conseguem entender.
As pessoas, primeira coisa que ela pergunta para você: e por que o coronavírus está aí? E por que as criancinhas morrem de fome? E por que os tsunamis morrem? Deixa eu te falar, Deus ele é soberano sobre todas as coisas, há um tempo dessa terra, mas nesse exato momento, Deus não está no controle. Entenda o que eu vou falar. Deus não está no controle. A Bíblia diz de todas as coisas, porque senão tudo aquilo que é ruim, nós falaríamos, por isso que as pessoas falam que é Deus que fez. Deus que enviou o tsunami. Deus, e Satanás está assim atrás rindo. Não. Nós vimos aqui que Jesus ele revelou Deus, o Pai. O diabo que veio para roubar, matar e destruir, eu vim, Jesus falando, para que tenham vida e vida em abundância. Mas quando nós falamos assim, Deus nesse momento não está no controle do mundo, no sentido de que tudo que acontece está no controle dele. Não. Sim, Deus tem um controle desse tempo, vai ter um tempo que Satanás vai ser derrotado, que Jesus vai voltar, aleluia, e nós seremos arrebatados, e aí vai ter o chamado 1000 anos, o reinado milenar, 1000 anos de Jesus na terra. Aí sim, como diz Isaías, o leão deitará junto com a corça. Agora o leão não deita junto com a corça. Entendeu? O que acontece? No sentido de quem governa esse mundo, ainda é o Deus desse século. Ainda é Satanás. Pastor, mas eu aprendi que Deus está no controle. Agora, quando você fala o seguinte, Deus está no controle da minha vida, aí é certo. Deus está no controle da vida dos filhos de Deus. De todos aqueles que entregaram a sua vida para Deus, está no controle. Mas quando você fala isso, parece a impressão, entenda. Você não tem que tomar a impressão que Satanás faz o que ele quer. Não. Assim como Jesus ele veio para destruir as obras do diabo, a igreja está nesse tempo aqui na terra para destruir e desfazer as obras do diabo. Satanás mandou o coronavírus. Satanás mandou a doença no seu corpo. Satanás mandou essa enfermidade. E nós, como igreja, estamos nos levantando, falando que tem cura para você. Amém? Entendeu? Satanás ainda governa, até porque por isso que acontecem os cataclismas, as coisas. Por isso que a Bíblia fala assim, a criação aguarda com expectativa o quê? Porque até agora a criação está o quê? Gemendo, está cativa. Por que ela está cativa? Porque o Deus desse século ainda está governando nesse período. Só que Deus ele falou assim, vai até aqui, ó. Por que o Deus desse século governa? Porque Deus ele é justo. Deus ele não deu o governo para Satanás. Para quem que Deus deu o governo? Para Adão. Os céus são do Senhor, a terra, diz o Salmo, ele deu para os filhos dos homens. Só que nós tivemos a livre vontade. Nós, quando eu falo nós em Adão, de dar esse governo para quem? Para o diabo, quando pecamos. Só que Jesus voltou. Jesus veio, tomou a chave da morte e do inferno, venceu, destruindo as obras do diabo, vencendo Satanás na cruz, e deu a capacidade da igreja, através do nome de Jesus, através da autoridade. Jesus ele falou para os discípulos, eis que dou autoridade para você, sobre todo o poder do inimigo. Se ele não tivesse poder, por que Jesus falou isso? Mas Jesus nos deu autoridade. Fala assim, levanta suas mãos bem alto e fala, eu tenho autoridade sobre todo poder do inimigo. Você precisa entender isso. Até porque, querido, em 1 Timóteo, não precisa botar aqui, capítulo 2, verso 1 e 2, por isso que nós precisamos entender o poder da oração da igreja. Quando Deus ele fala assim, ó, orem pelos governantes, para que vocês tenham um tempo de paz. Por que nós temos que orar? Se Deus está no controle de tudo, por que nós temos que orar?
Porque quando o justo ora, ele muda. Satanás planeja. Quando o justo e a igreja se levanta e ora, o que acontece? Quebra os planos do inimigo. Amém? Entendeu isso? Deus está no controle de todas as coisas? Sim e não. Sim, entenda, querido, no controle de tudo, porque vai ter um prazo que Satanás vai estar como o príncipe desse mundo. Logo, logo, Jesus vai voltar. Sua igreja vai subir. E a Bíblia nos diz que Jesus ele vai voltar depois com a sua igreja para reinar nessa terra. E Satanás vai ser aprisionado por 1000 anos. É interessante quando fala sobre isso, porque aí quem vai estar aqui vai ver realmente como que é o governo que Deus planejou, que Deus queria que Adão tivesse, mas Jesus vai reinar por 1000 anos. Mas, querido, quando nós muitas das vezes falando, Deus está no controle, aquele que é incrédulo não entende. Não entende porque essas desgraças acontecem. Por isso que nós temos que falar a verdade. Quem está fazendo isso, quem está levando essas enfermidades, é o diabo. O diabo que veio para roubar e matar e destruir. O diabo que criou esse vírus. Não foi Deus que criou. É o diabo. Agora, eu e você temos que entender que até o diabo, Deus ele fala assim, diabo, porque Deus ele vê além. Deus ele fala assim, diabo, até aqui você não vai mais. Ele estabelece todas as coisas no tempo e no espaço. Aleluia, querido. Mas você tem que entender, e eu também, que nós como igreja temos poder e autoridade sobre toda a obra do diabo. Não se esqueça que Tiago 1, verso 17, Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do Pai, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação. O que é isso? Às vezes traz o bem, às vezes traz o mal. Não tem variação. Ou sombra de mudança. A doença é uma boa dádiva? Não vem do Pai. Toda boa dádiva. A cura vem do Pai. A saúde vem do Pai. A vida em abundância vem do Pai. Deixa eu falar algo para você. Deus é bom. Aí a igreja não consegue falar a verdade. As pessoas lá fora pensam que Deus ele é uma pessoa que às vezes traz doença, às vezes traz a cura, às vezes... Que Deus é bom é esse, que não entende. Porque a igreja muitas das vezes fala que Deus está tratando as pessoas, dando doença. Não, querido. Deus não faz isso. Deixa eu ler algo para você. Não é interessante, antes de ler isso daqui, é interessante que Tiago, capítulo 5, vai lá, 14. Tiago 14 e 15. A Bíblia orienta, fala assim, está alguém entre vós doente? Essa carta foi escrita para uma igreja. Essa pergunta, está alguém entre vós doente? Essa pergunta tem uma conotação como algo extraordinário na igreja. Como algo que não era comum. Entenda isso. Nós invertemos isso. Hoje em dia, se nós falarmos assim, no meio da igreja, está alguém doente? Talvez seja a maioria. Mas aqui, quando o Tiago faz essa pergunta, é como se fosse algo extraordinário. Está alguém entre vós doente? Chame os líderes, os presbíteros, os pastores da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor, verso 15. E a oração da fé
Não é qualquer oração que eles vão fazer uma oração da fé. A oração da fé salvará. Essa palavra salvará é sozo, que também pode ser traduzida como curará. A oração da fé curará ou salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então, querido, a Bíblia fala que a saúde, a cura é a nossa herança, é nosso direito. Chame os líderes, chame os presbíteros. É interessante, querido, que nós precisamos ter esse costume. Parece que essa pessoa aqui que estava enferma estava acamada, ela não podia ir na igreja. Para chamar os presbíteros, ela não podia congregar, ir da igreja, receber oração. Então ela tinha que fazer o seguinte, ela tinha que exercer a fé dela e chamar os pastores. Infelizmente, querido, ainda não foi chamado aqui. Às vezes acontece de ter irmãos doentes e não chama os líderes para orar sobre a doença. Sabe por que não chama? Porque não tem revelação e fé na palavra. Muitas das vezes nós corremos para os médicos, corremos para os remédios. Remédio e médico são de Deus, mas muitas das vezes nós não cremos na palavra. E porque não cremos ou não exercemos segundo a palavra, não temos os resultados da palavra. Amém? Aleluia! Mas Deus quer mudar esse entendimento. Há um tempo de avivamento chegando cura chegando entre nós. E Deus, ele fala nessa noite que é da vontade dele curar. A doença não foi gerada nele, a doença foi gerada pela desobediência de Adão. E no diabo, ele que veio para matar, roubar e destruir, Satanás que trouxe a doença, Satanás que trouxe a enfermidade, por causa da desobediência do homem. Satanás que é o príncipe desse século, mas a igreja tem que se levantar como Jesus se levantou para destruir e desfazer as obras do diabo. Como Deus ungiu, nós somos ungidos, o Espírito Santo já desceu sobre nós, nos ungiu para desfazer as obras do diabo. Você é ungido, meu irmão, eu sou ungido. Se você é filho de Deus, você é ungido para desfazer. Por muito tempo, querido, a igreja, ela agia como a cura sendo da vontade de Deus. Deixa eu ler algo para você, queria que você prestasse atenção. Até o século VI, preste atenção nisso, acreditava-se na cura como sempre sendo a vontade de Deus. Até o século VI, a igreja acreditava na cura como sempre sendo a vontade de Deus. As enfermidades eram uma opressão satânica e as pessoas somente no século VI eram saradas por meio da oração e da invocação do nome de Jesus. Eles não tinham os remédios que a gente tinha, eles não tinham a tecnologia que a gente tinha em termos de saúde. Presta atenção. No entanto, com o reinado do Papa Gregório I, no ano de 590 depois de Cristo, a mensagem pura da cura divina foi obscurecida pela crença de que as doenças eram uma maneira por meio da qual Deus castigava os seus filhos. Olha aí, está até hoje. 590, olha só, Gregório considerava as enfermidades como sendo um ato de disciplina e ira de Deus e não o resultado de uma opressão maligna. À medida que os ensinamentos de Gregório ganhavam popularidade, a doença deixou de ser considerada uma obra do inimigo. Além disso, passou-se a duvidar se os doentes em geral deveriam ser curados em todos os casos. Olha aí, 590, nós vivemos em 2020, até hoje. Satanás, ele entra com mentira. Mas Deus, ele quer trazer luz para você que está em casa, para nós. É da vontade de Deus te curar. A cura é para você. Não há acepção de pessoas. Se você crê na palavra,
Se você aceitar a palavra no seu coração, receber a palavra, se aproximar de Jesus, Jesus cura hoje você. Jesus cura hoje eu e você. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Eu ia entrar em outra coisa que não, vou segurar um pouquinho. Deixa eu falar algo para vocês. É da vontade de Deus nos curar. É da vontade de Deus nos curar. A doença foi originada no diabo, na desobediência de Adão. As coisas acontecem nessa terra porque o diabo é o príncipe desse mundo, príncipe da potestade do ar. Ele ainda governa, o tempo dele está acabando. E ele está desesperado. E a igreja está se levantando para destruir as obras do diabo. Deixa eu falar algo, igreja. Eu e você temos que nos levantar nesse tempo para duas coisas. Primeiro, o Senhor quer que você se levante contra essa enfermidade de muitas das vezes de estimação que você tem. A pressão alta não é de Deus. O sangue descontrolado não é de Deus. Nenhum tipo de enfermidade, de dor é de Deus. Muitas das vezes nós nos conformamos com as dores, nós nos conformamos com as enfermidades, e nós, sabe, eu não ligo mais não, sabe? Se Deus, e nós ainda falamos, se Deus quiser, tira isso de mim. Não, não funciona assim. Não funciona. Deus, Ele quer, mas você precisa se levantar em fé. O último texto que nós vamos ler, Marcos 16. Marcos 16, a partir do verso 10. Deixa eu ver se é 10. O verso 15. Marcos 16, 15. 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, ou pregai essas boas novas a toda criatura. 16. Verso 16. Quem crer quem crer naquilo que é falado, naquilo que nós estamos falando sobre cura, e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Verso 17. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Aleluia. Verso 18. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Deus nos chama como igreja. Então, duas coisas. Para nós, primeiro, nos levantarmos contra essa enfermidade de estimação. Muitas das vezes nós nos conformamos. Não, estou ficando de idade, né? Não, querido. Não se conforme. Não se conforme. Medite na palavra. Creia na palavra. Tome posse daquilo que te pertence. Em o nome de Jesus, declare a palavra. Entenda que a dor, a enfermidade é uma obra do diabo. E para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Destruir as obras do diabo. Independente do tempo que você vive com essa enfermidade, com essa situação. Ah, mas eu já tenho essa dor nas costas. 20 anos, 25 anos, querido. Entenda. 38 anos, aquele paralítico, Pedro levantou, aquele paralítico se levantou, Pedro ministrou e ele se levantou. Sempre foi da vontade de Deus curar aquele paralítico na porta, sempre foi. E por que ele ficou 38 anos? Porque chegou alguém com uma revelação da vontade de Deus naquele momento. Muitas das vezes falaram assim para Jesus: Jesus, ele nasceu assim. Quem pecou? Seu pai e sua mãe. Jesus, nem ele, nem seu pai. Jesus tirou. Mas agora, para que agora se manifeste nele as obras, a glória de Deus. A questão não é a gente ver o passado. A questão é nós sermos igreja para manifestarmos a glória de Deus. Então, nesses 9 semanas, primeiro, você vai se levantar em saúde divina. Você não vai se conformar com essa enfermidade. Você não tem que viver com essa dor de cabeça. Você não tem que viver com essa dor no corpo. Você não tem que viver com essa doença emocional. Você não tem que conviver com isso. Porque o teu Pai te dá saúde.
É obra do diabo. Em segunda coisa que vai acontecer, você vai estar como igreja nesse tempo, para orar pelas pessoas, para trazer os enfermos, para manifestar as boas novas. Em tempo de pandemia, vale de ossos secos, morte de um lado, morte de outro, mas nós como igreja do Senhor se levantamos como profeta dele e declaramos: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Deus, ele tem cura para você. E ele não mudou. Ele é o mesmo ontem. Não tem variação de mudança. Aleluia! Ele é o mesmo, Dodô. Não tem variação de mudança. O evangelho funciona. Romanos 1,16, o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Querido, se levante contra essa enfermidade de estimação. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aumenta essa música de fundo, por favor. Começa a se levantar, querido. Se indigne, uma indignação santa contra a obra do diabo, a obra que é do diabo. Talvez na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus queridos. Não, chega para ele e fala: chega, acabou, eu não aceito mais em nome de Jesus. Eu sou curado e sarado em nome de Jesus. Talvez, querido, você tem que se firmar nessa confissão, nessa declaração, caminhar em fé durante um tempo até se manifestar. Mas a Bíblia diz que a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Talvez não aconteça agora, mas o Senhor vai levantar. Você vai se firmar na fé. Xandará. Por muito tempo Satanás tem enganado. Deus quer te tirar, meu irmão e minha irmã, desse canto de medo. Com medo do coronavírus, com medo do vírus, da enfermidade, ou debaixo de um jugo. Você é livre, você é sarado e curado em nome de Jesus. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Há uma unção aqui nesse de cura. Você que tem enfrentado situações na sua vida, eu quero orar, quero fazer uma oração simples. E à medida que essas quartas-feiras for passando, pastor, mas eu vou receber oração uma vez, 2 vezes, não importa, querido. É de fé em fé, é de glória em glória. É uma junção do crer e da unção do Senhor. Você que passa qualquer tipo de enfermidade, dificuldade, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Vou fazer uma oração muito simples, mas o poder da palavra, o poder do Espírito Santo vai se manifestar no teu corpo. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, eu peço que meus irmãos façam só uma linha, isso. Xandará, o André me ajuda, tá, André? André e Adriana, aleluia, o poder do Senhor vai se manifestar. Você que está aí na sua casa, à medida que eu orar pelos irmãos, pela fé, talvez você esteja escutando da sua televisão, coloque a mão na sua televisão. Não, primeiro eu vou orar por você que está em casa. Se você está escutando esse vídeo da tua televisão, coloca a mão na sua televisão. É um sinal em que você vai receber agora oração. Se você tem alguma coisa no seu corpo, eu ainda vou orar pelos pedidos no final, mas agora, você que tem alguma coisa no teu corpo, um sintoma, se você não está vendo da televisão, está vendo do seu celular, segure o celular numa mão e coloque a mão no seu coração, como um sinal de fé. Pai, em nome de Jesus, a cura nos pertence.
para esse filho e filha de Deus, que talvez até hoje achava que essa enfermidade, que essa doença era a vontade de Deus, era um tratamento de Deus para ele, mas as mentiras do diabo caíram por terra em nome de Jesus, e o Senhor fala: eu tenho vida e vida em abundância para você. É obra do diabo, e nesse momento, Senhor, nós como igreja desfazemos as obras do diabo e declaramos cura. Cura nesses olhos em nome de Jesus, cura nessa coluna em nome de Jesus. Nós demos uma ordem do sai em nome de Jesus. Chequeterebala, febre cesse agora em nome de Jesus. Câncer, orecanalabaxaia, agora seja queimado pelo poder do Senhor Jesus. Agora, em o nome de Jesus, nós repreendemos toda virose, toda bactéria, em o nome de Jesus. Rim, volte a funcionar em o nome de Jesus. Coração seja curado agora em nome de Jesus. Nós liberamos, Senhor, essa palavra de cura. E esse meu irmão que está colocando a mão no céu, o coração ele está recebendo agora em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos esses irmãos que estão aqui na frente, seja qual for a enfermidade, de ordem física ou de ordem emocional, o Senhor continua sendo aquele Senhor que nos sara, Pai. E quando eu tocar esses irmãos, eles vão exercer a fé juntamente conosco, e não vai ser o pastor que vai tocar eles, mas o próprio Jesus tocando neles, através da palavra que é viva e eficaz. E ao tocar neles, Senhor, o poder de cura vai fluir no corpo deles, nas emoções, no físico, ou na pressão, no sangue, em o nome de Jesus. E toda enfermidade, toda obra do diabo vai ter que sair do corpo, da mente, das emoções, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, vem agora com a tua unção de cura, Senhor, sobre nós. Nós liberamos agora, em o nome de Jesus. Receba agora. Receba agora cura, em o nome de Jesus. Cura em nome de Jesus. Cura em nome de Jesus. Cura. Cura em nome de Jesus. Receba agora o novo tempo, ousadia, paz, cura em o nome de Jesus. O Senhor desfaz as obras até das trevas na vida de vocês, meus irmãos. Comecem a orar em línguas, começam a receber, começam a glorificar ao Senhor em nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Algo novo aconteceu, em o nome de Jesus. Há muita unção aqui, há muita unção, algo novo aconteceu. E o Espírito de Deus já está trabalhando no corpo físico de vocês. Creia nisso. Ande debaixo da palavra de cura para vocês. E vocês vão perceber que ao longo dessas 9 semanas, o milagre vai se manifestar cada vez mais na vida de vocês. Vocês vão testemunhar em o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Receba essa bênção. Aleluia. Você tem já os pedidos aí? Tem os pedidos aí, meu irmão? Tem pessoas que mandaram pedidos? Não? Então nós já oramos por vocês. Nós queremos dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Algo novo começou a partir de hoje, nesse lugar. Assim como as pessoas corriam para a casa de Jesus, pessoas vão correr para esse lugar, não para ver um pastor, não para ver um ministério, mas para ver a manifestação da palavra de Deus, o verbo se fazendo carne entre nós, e nós vamos ver a glória do Senhor. Amém? Quer falar alguma coisa? Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua semana, eu declaro as ricas bênçãos do Senhor, a cura se manifestando a cada dia. Que amanhã você, ao acordar, você agradeça ao Senhor porque você é sarado.
independente do que Satanás tenta te atacar, é uma herança para você. Se firma nessa palavra, se firma nessa palavra. Vamos andar em saúde divina, em o nome de Jesus. Quarta-feira tem mais. Convide pessoas, fale com pessoas, mande pela internet, acompanhe pessoas em nome de Jesus. O Senhor é o Deus que nos sara. Vamos dar 3 glórias a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vai na paz, meu irmão, em nome de Jesus.